Então vou fazer essa linha do tempo, então. Você falou que começaram fazendo esses testes, shows pequenos. E quando que vocês acham que teve essa explosão? Por quê? E como que foi isso? Começou o Pepe Pup. Nós começamos tocando... Vamos começar a contar a história, eu conto um pedaço, você vai contando outro, porque... Senta que lá vem a história. É tipo assim, como eu te disse, né? Então veio ali nossa mãe, ela foi embora, fomos crescendo ali cantando como crianças nos botecos junto com o nosso pai. Começamos no circo primeiro, né? Primeiro a gente começou no circo, depois a gente formamos a dupla em Goiânia e depois começamos a tocar em tudo quanto é boteco de rodoviária. A primeira show que a gente fez foi em cima de uma mesa de snooki. Eu e o Woods. Subiram na mesa. Ô filho, coloca aí imagens de Edson Woods quando criança. Tem aí no Google. Tem. Pô, é legal pra caramba. Então, nosso primeiro pôster, eu lembro que a gente foi fazer o nosso primeiro pôster assim, quando meu pai descobriu num dia que a gente cantava, no outro. Porque como é que foi? Eu estava atrás da casa junto com o Hudson brincando e um pessoal tava cantando. Foi isso, Hudson? Foi, né? A gente tava brincando, né? Aí o Edson começou a cantar Arapuca, aí eu comecei a fazer a segunda pra ele na hora. Ele começou a cantar, armei uma Arapuca. E eu comecei, armei uma Arapuca. Mas fazendo segunda e primeira. Aí meu pai, ele pegou, colocou a cabeça na janela pra ouvir nós cantar, que ele tava tocando violão. A gente assustou quando a gente mandou ele, a gente pensou que ele ia mandar a gente ficar quieto, né? A gente olhou assustado pra ele e falou assim, canta de novo pra me ver. Aí nós cantamos, daí ele falou pra minha mãe, falou assim, ô Vitor, dá uma olhada aqui, ó, a minha dupla aqui. Assim nasceu a dupla. Que legal. E aí... Olha lá, essa foto aqui. Essa daí é o primeiro Esse é o primeiro Olha lá, meu pai ele via de palhaço, ó. Aí foi um dia depois desse... E esse corte, olha essa franja. Meu pai mesmo que cortou meu cabelo. Olha o cabelo do Edson, olha lá. Colocava aqui um negocinho e vinha aqui, ó. Na hora de cortar o cabelo, o Edson fez assim com a testa. Aí ele foi cortado aí naquele... Meu pai quis deixar a gente bonito igual ele. Mas sem contar com o Edson rapou a metade da sobrancelha. Acabou pegando a sobrancelha. Nessa época aí passou um pouquinho, a gente foi pro Rio de Janeiro pra poder gravar o nosso primeiro disco. E por que Rio, não São Paulo, sim? Porque lá em São Paulo... um cara descobriu a gente lá em Goiás e a gravadora era no Rio de Janeiro. Era a Discolina em Poligram, que era um braço da Poligram, era um selo da Poligram. E nós gravamos nossos primeiros discos com 6 e 8 anos de idade. Nós somos a dupla mais jovem a gravar um disco. Que nunca saiu. Só que nunca saiu. A idade do meu filho. Nunca saiu, porque meu pai era meio ignorante. Entendeu? E teve uma vez que nós juntamos, nós enchemos a casa da mulher de piolho, lembra? O quê? Peraí. Como assim? Esse cara também só fala... O Edson é bilíngue, viu, galera? Ele fala português e merda. Puta que pariu. Não, mas é verdade. O duro que é isso, Tuti, que você colocou aí? Shows do Momento Pepe e Pup. Esse já é o segundo cartaz. A gente já tinha evoluído. Aí a gente já tá tocando olha só, hein? Algum restaurante, aniversário. Aí a gente... Então, aí, ó... e assim, uma vida sempre difícil. Quando nós chegamos em Limeira, porque nossa madrasta largou do nosso pai lá em Goiânia. Contar a história do piolho depois. Não, eu vou contar. Tá. Quando chegou lá em Limeira, nossa madrasta largou do nosso pai e veio pra Limeira. E deixou uma carta assim, Beijinho, que era o nome dele de artístico, né? Era o nome de palhaço, né? Beijinho. Não aguento mais a sua ignorância. Estou indo pra casa da minha mãe em Limeira. Deixou o endereço. Rapaz, no dia que meu pai acordou no outro dia, já penhorou o relógio que ele tava, já vendeu a geladeira. Fogão velho. Vendeu tudo, penhorou a carta. Antigamente penhorava a carta, né? Penhorou lá, pegamos carona, chegamos numa perua Kombi, deitado num negocinho de laranja, que era muda de laranja em Limeira. Chegou no posto, já tinha alguém que conhecia minha avó, já levou lá na casa da minha mãe, que é a nossa mãe de criação, a Vita, que a gente deve muito a ela. E lá eu lembro que a gente chegou ainda, meu pai chegou, a minha avó atendeu, falou assim, Vita, o homem tá aí com os meninos. Aí eu ouvi minha avó e da minha mãe falando assim, pode falar pra ele voltar e sumir daqui com essas pragas. As pragas eram você. As pragas eram nós. Aí nós entramos debaixo da mesa, assim, nós dormimos até no colchão meio debaixo da mesa, que era muito pequenininho. E ali começou. Meu pai dormia num forno de pão da minha mãe. E chegando nessa época, aconteceu uma coisa muito bacana. Nós pegamos uma campanha política em 1984 em Limeira do Dr. Jurandir Paixão. O que era pegar uma campanha política? Era fazer show? Shows políticos. Shows lá podia antes, na época podia. E eu lembro que ele foi numa escola e meu pai, muito esperto, ele fez
Tinha um cara que chamava Dr. Jurandir Paixão. Ele fez uma música pro Jurandir Paixão. Do jeito que as coisas vai, do jeito que as coisas tá, o gato que vai latir, o cachorro vai miar. Avião anda na linha, o trem é que vai, o trem vai andar no ar. Pras coisas melhorar, português perfeito. Só tem uma solução, escolha seu candidato pra não ter decepção. Pra vice-governador, doutor Jurandir Paixão. E duas criancinhas cantando isso, emocionou o homem. Ele deu um casal de violão pra nós, fomos na prefeitura. Deu nosso primeiro equipamento. Ganhamos Limeira. Né? Ganhamos Limeira. Dominaram o Limeira. Aí, naquela época já começou muito trabalho. Nós viramos aí, então, os caras que sustentavam a nossa casa. Ele ganhou a eleição? Ganhou tudo. É mesmo? Jurandir Paixão ganhou tudo. Ganhava tudo. Depois Então começou a entrar dinheiro aí, então. Aí nessa época, daí meu pai já teve... Cachezinho. Aí veio 86, daí meu pai teve um envolvimento com o SBT, que conheceu a galera lá, assinou um contrato pra nós de não sei quantos anos, aí o cara... Que nunca nem fizeram nada. Nunca nem fizeram nada na época, era um 7-1, aqueles caras, os atravessadores que você pega, né? Uhum. E essa luta foi até que com 13 anos de idade, eu e o Hudson saímos de casa, fomos calouro do Raul Gil quando éramos crianças, porque ganhamos um festival. Depois voltamos a ser calouros adolescentes. Inclusive, a gente deve muito à família Raul Gil. Isso que eu ia falar, como que era feita a seleção, assim? Você mandava alguma coisa e ele chamava? A gente ia lá fazer o teste, tinha a sala do povo. Aí, na época, era o Aranda, né, que tomava Lembra conta. do Marcelo Costa? Que tinha um programa na Record especial sertanejo. O Marcelo... Você tem que trazer ele aqui, cara. O Marcelo Costa é um fenômeno. Ele dava 12, 14, 15 pontos na TV Record, no especial sertanejo, nos anos 90, assim, que era impressionante. O que ele fazia dentro da Record era uma coisa impressionante. Ele ajudou muita gente, inclusive ele ajudou demais. Inclusive o Marcelo Costa faz muita falta, né, no meio artístico, porque ele ajudou muitas pessoas, inclusive nós, a gente ama eles. Mora em Campinas, tá ali. E aí... Eles se apresentam lá quando eu comecei a namorar a Dani, que eu falei pra você da pizzaria, nessa época o seu Paulo era telefone fixo. Não tinha celular, né? Não, claro que não. Então era telefone. E quem avisava o sanfoneiro do Marcelo Costa que ia ter show era a dona Zezé. O produtor ligava de São Paulo, avisa o alemão pra ele ir tal hora pra porta do ônibus que vai sair tal hora. E aí avisava. E nessa, quem avisava era a dona Zezé. Quando surgiu a oportunidade, porque a gente já conhecia o Marcelo e o Marcelo Costa já, a gente ia cantar na casa do Marcelo Costa criança. Eu dormia na casa dele. Sempre me tratou como se eu fosse um filho dele. E quando aconteceu a oportunidade, para quem que a gente foi pedir para colocar a gente no Raul Gil? Pro próprio Marcelo Costa. O Marcelo na hora falou com o Raul Gil, que falou com o Aranda. O Aranda já ligou pra gente. Quando chegamos no teste do Raul Gil, antes de tudo isso, encontramos com um cara que já tinha tocado nós no Risca-Faca lá, o Chechel, que nos colocou. Nesse mesmo dia, a gente tinha ido pro Bolinha. A nossa intenção era fazer o Calouros do Bolinha. O Clube do Bolinha lá? É isso. Clube do Bola! O Clube do Bolinha! Sabão de coco Caquel! Favelas de 1 e 2 dormitórios, Alfavela! E o Eles e Elas, lembra? Eles e Elas. Aí eu lembro que nessa época, assim, foi uma dificuldade muito grande. Depois ganhamos o calor do Raul Gil. E daí ficou um problema que nós ganhamos com uma outra dupla que não queria gravar com nós, porque ia gravar duas duplas no disco só. Aí não queriam gravar com vocês? Ah, teve isso? Teve. Mas que dupla que era? Eram os meninos de Olímpia, muito bons. Eles não tiveram culpa, porque foi o jeito de resolver. Como empatou, cada um grava 6 músicas. Mas eu fiquei bravo, hein, bicho? Falei, que eu gravo um disco pra cada um. E isso foi passando, eles desistiram e eu e o Hudson continuamos. Viramos banda do Raul Gil, o Hudson primeiro. Muito tempo, né? E depois amizade com o Raulzinho, o Raul Gil também começando. Ele tinha uma casa na praia e uma casa onde ele morava, apenas. E ele tinha lá um carro pra andar. O Raul Gil, ele tava voltando pra televisão numa situação muito difícil. Foi dali que ele também... Então teve um encontro muito bonito entre nós e a família do Raul Gil. Aí, desesperados para gravar o primeiro disco, que o primeiro já não tinha dado certo, não tinha sido lançado. Um dia a gente chegou no Raulzinho e falou: Raulzinho, pelo amor de Deus, bicho, faz alguma coisa para nós, como é que não fazer, bicho?
Aí o Raul Gil, Raulzinho, entrevista, empresaria essas malas aí. Aí já empresariou nós, já começou, daí foi mais um processo, Raulzinho. Ele é o responsável pelo estilo do Edson Hudson, visual e musical. Ele Tem é história boa que o Edson não gostou do estilo. Como que Esse era o estilo ele não gostava. Ele não era assim, né? Você vestiu o quê? Assim? Você vai usar chapéu, bota cinturão e vai deixar um cavanhaque, mano? Não, porque o Edson era meio. Era uma mistura do Zezé com o Chororó, né? Era um Zé Choró. Era um Zé Choró. Aí o Raulzinho, não, bicho, porque como eu já tocava guitarra, só que eu não assumia guitarra, que a gente tinha medo de chocar o público. A gente tinha medo de chocar. Não tava acostumado, então eu sempre tava mais comportado ali com o instrumento. Geralmente, às vezes eu fazia o solo, mas me apresentava sem instrumento. Aí o Raulzinho chegou e falou, não, você vai assumir a guitarra, nós vamos tacar um chapéu Panamá em você, falou pra mim assim, você vai tacar uns bota, um cinturão. Na hora eu gostei. Só que na hora que falou pro Edson, cara, ele falou, eu não vou usar chapéu, cavanhaque, nem fudendo, jamais. Sei o que, eu sei que o Raulzinho, na época, nós era tudo molecada, né? Tinha 22, 23 anos por aí. É menos até. O Raulzinho olhou pra cara dela, você vai usar sim! Você vai usar o chapéuzinho, uma brigaiada dentro do carro. E ele tinha razão, né? Ele que tinha visão, já né? visualizou. No final, o Raulzinho, obrigado por ter brigado com a gente tantas vezes. E nessa época não deu certo, porque o Raul Gil, ele tem um problema. O Raul Gil, ele é muito ciumento. Não, ele não é maldoso, é pessoa do bem, mas amor. Ele fica... Então ele chegava, nós tinha uma dupla lá, que tinha um menino que chamava Viana e Valcir, né? E tinha um dos meninos lá que ele não tinha uma aparência muito boa, né? Ele não era muito caraplégico. Ele era meio caraplégico. Ele era caraplégico. Aí o Raulzinho, até o Viana e Valcir canta mais que esses caras, bicho. Faz mais sucesso. Aí um dia, bicho, eu cheguei no Raulzinho e falei assim, fala o seguinte, cara. Com todo o respeito que eu... Não, cara, não. Falei, com todo o respeito que eu tenho com o senhor. Eu nunca mais volto nessa bosta. Eu falei, pega tudo que você tem, pega seu programa, pega tudo e guarda no seu coração que eu tô indo embora. E virei as costas porque eu fiquei muito triste de ter feito uma comparação, até porque eu não acho ninguém maior que ninguém. Todo mundo é igual, né? Então, quando ele me falou isso, eu fiquei ofendido na hora, mas o Raulzinho também, o Raul Gil, ele tinha razão. Porque a gente dá muito trabalho, cara. Todo molecado com o Raulzinho. Uma vez o Raul Gil entrou no quarto, tava eu, o tio Raulzinho dormindo na mesma cama, na casa dele. Por quê? Ele olhou e falou, pô, Raulzinho, isso eu não esperava. Aí, ele levou nós em 97 pra Nashville, sempre acreditou, comprava os melhores violão. Vocês foram pra lá? É a primeira vez que vocês foram pra lá? Tudo através do Raul Gil. E aí? Como foi? Foi maravilhoso, Mudou a cabeça, uma experiência maravilhosa, tanto que a gente nunca mais deixou de ir para os Estados Unidos, né? Eu tenho 2 filhos americanos. Mas por quê? Pra estar sempre também ouvindo o que tá rolando lá? Cara, eu amo os Estados Unidos, velho. Eu amo o Brasil demais, assim, mas depois do Brasil em primeiro lugar, mas depois do Brasil, o país que eu mais amo é os Estados Unidos. É um país que dá muita oportunidade, é um país que tem, assim, muito mais respeito pelas pessoas. É um país que te dá, assim, você sente gosto de pagar imposto, porque lá qualquer pessoa pode ter um carrão, qualquer pessoa pode ter uma casa legal, basta ter que trabalhar, né? E, assim, eu sempre gostei de lá, e pelo fato dos meus filhos serem americanos também, agora a gente tá comprando até uma casa lá pra ficar de boa. Qual cidade? Miami. Não, Miami não, perdão, Orlando. A gente vai comprar uma casinha lá dos 40, 50 mil dólares? Milhões? Milhões de...